O que o posicionador vai fazer? Ele vai pegar a pressão de suprimento e vai jogar pressão, aquela pressão vai jogando na cabeça da válvula, dentro do atuador, até a válvula chegar na posição. Ele compensa. Ele compensa. Essa é a função do, por isso que chama-se posicionador. Então, qual é o suprimento da válvula? Eu tenho que garantir isso. A válvula é para pressão máxima 25 PSI. Legal. Qual é o ajuste que eu vou colocar na válvula? 25 PSI. Eu não vou botar 30, 40, 60, não, botar um pouquinho a mais, não. Tem limite. Pode estourar? Pode. Vai estourar? Depende do valor da pressão. Tá? Numa aula do Senai eu avisei isso, o que o cara fez? O cara pegou o ar comprimido, como tinha um regulador lá que dele não estava funcionando, ele botou o ar da linha e foi dosando a vazão. Mas ele não está controlando a pressão, ele está controlando a vazão. E claro, a câmera pressurizou e puf, estourou. Estourou o diafragma. Estourou o diafragma. É mesmo? Então são coisas, tá, que a gente precisa ter cuidado nessa questão. Física, que é a pressão em relação à vazão. Então a pressão tende a equalizar. Quando equaliza a pressão, se eu não tenho diferença de pressão, não tem deslocamento. Não tem vazão. Então, enquanto tiver diferença de pressão, eu vou ter deslocamento. Até equalizar. Então por isso que quando a gente tem um sistema pressurizado, um atuador pressurizado, a câmera do atuador, ele vazando, o que vai acontecer? Enquanto não equilibrar a pressão dentro do atuador com a atmosfera, o atuador não para de vazar. Aí como é que tu faz para manter isso? Como é que a válvula se posiciona com o vazamento? Vamos supor que seja um vazamento muito pequeno. Como é que a válvula se posiciona? Mandando ar. Mandando ar. Quem manda o ar? Regulador. O posicionador. O posicionador vai liberando. E aí ele vai que monitorando através da instalação que tu fez a posição da válvula. Entendeu? E é essa a jogada do posicionador. Então ele vai estar sempre buscando. Então se eu tenho vazamento, o que acontece? Vamos supor que aqui seja uma indicação, tá? 50%. Eu estou com ela em 50%. Ele está vazando, vamos supor que seja ar para abrir. Então a pressão cai. E ele vai lá. Daí ele manda mais uma carguinha. A pressão vai. Aí ele manda mais uma carguinha. E o que acontece com a válvula? Claro, velocidade mais lenta. E ele fica oscilando. E um vazamento. É só assim, é só por isso? Não, é só por isso, mas isso é uma situação. Se eu tivesse um sistema que era antigo, logo antes de entrar o posicionador, que há muito tempo atrás, era só o I para P. Então o I para P mandava 50% de sinal, aí ia 50% para a cabeça da válvula, 9 PSI e ficava travado 9 PSI. Ia perdendo a pressão, o equipamento, o sistema não via isso. E a válvula ia fechando e ele ficava com 9 PSI. Na verdade ia caindo a pressão, na verdade, né? Ele controlava, estamos em 9. Mas se ele entrasse no equilíbrio, ia ficar abaixo de 50%. Mas tem os IPAP da vida Não, ainda. tem, ainda existe. Não, o IPAP existe por causa da válvula, que por isso que eu falei, vocês vão ter uma válvula com o IPAP instalado na válvula, que é aquela lá, ó. Ela é com eletrônica, no caso elétrica, eletropneumática, e a outra é só pneumática.